Crescer é se mover rumo ao desconhecido. E é por isso que tantas vezes a gente empata o nosso crescimento, a gente atrapalha o nosso crescimento, porque a gente tem medo desse desconhecido. E aí a gente prefere não enfrentar. Muitas vezes a gente prefere se manter no conhecido, que é o que muita gente chama da nossa zona de conforto, é ali onde a gente se sente que tem o controle, ainda que você saiba que você não tem totalmente o controle, mas você se sente no controle por você já conhecer. Então aquilo é conhecido para você, você já consegue ter uma noção ou pelo menos uma base do que vai te acontecer ali. Agora o crescimento, ele exige o desconhecido. E aí é que tá, a gente precisa deixar o medo de lado pra gente ir rumo a esse desconhecido, porque não adianta, é só no desconhecido que a gente vai crescer. Se a gente quer sair do lugar, a gente precisa arriscar, a gente precisa se dar a chance de conhecer esse desconhecido. E até que ponto vale a gente se privar desse desconhecido, a gente deixar de crescer, deixar de evoluir, deixar de alcançar e de alçar novos voos com medo desse desconhecido? Até que ponto? A gente precisa ser mais ousado e ter mais coragem de dar esse pontapé, ainda que com medo. Não significa que você não vai ter medo desse desconhecido. Significa que você vai apesar do medo. E eu faço assim até um paralelo com a tomada de decisões que Jeff Bezos ensina, que eu já compartilhei isso com vocês aqui mais de uma vez, que ele chama de minimização de arrependimentos. Sempre que ele vai tomar uma decisão, ele para e pensa quanto de arrependimento aquela decisão pode causar a ele. Então ele sempre decide pelo caminho que vai causar menos arrependimento para ele no futuro, ou que com base no que ele tem de conhecimento hoje, ele acha que no futuro vai causar menos arrependimentos. Fazendo um paralelo então de que a gente só cresce no desconhecido e a gente precisa ir rumo a esse desconhecido para crescer, o que pode causar de arrependimento se a gente fica onde a gente está hoje, do mesmo modo que a gente está hoje? E o que pode causar de arrependimento caso você vá rumo a esse desconhecido? Como é desconhecido, você não sabe o que vai acontecer do lado de lá, você não sabe o que vai te acontecer. Muito provavelmente você vai precisar se reinventar nesse desconhecido, você vai precisar se adaptar, você vai precisar explorar novas habilidades suas, trazer novas versões de você à tona para que esse desconhecido de fato se torne para você depois um conhecido. Mas fato é, a gente se arrepende mais por ter ido rumo a esse desconhecido ou a gente se arrepende mais por ter ficado no mesmo lugar? Eu acredito que a gente se arrepende bem mais de ter ficado no mesmo lugar, porque a gente vive, quando a gente não vai rumo ao desconhecido, a gente vive naquele eterno e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse ousado? E se eu tivesse feito? Sabe, assim, esse eterno e se causa muito mais arrependimentos do que quando a gente vai lá, ainda que a gente quebre a cara, ainda que dê errado, ainda que a gente tenha que recalcular a rota e ir rumo a outro desconhecido depois. Mas a gente nunca vai saber se a gente não fizer, se a gente não ir, se a gente não caminhar rumo a esse desconhecido. E as chances de você se arrepender muito mais, principalmente com o passar dos anos, a chance de você se arrepender muito mais de não ter ido rumo a vários desconhecidos no decorrer da sua vida é muito maior do que o arrependimento de você ter sido mais ousado na vida, de você ter tido mais coragem de buscar outros caminhos. Muitas vezes a gente fica preso, a situações e a gente se prende ao conhecido, aquela nossa zona de conforto, aquilo que a gente já conhece. A zona de conforto que geralmente nem é tão confortável assim. Muitas vezes causa muito desconforto pra gente essa nossa zona de conforto. Mas ainda assim a gente sente como se nossos pés estivessem firmados no chão, porque a gente acredita que a gente tem conhecimento, que a gente está em solo que a gente conhece. E nessa a gente não arrisca conhecer outros caminhos. E isso pode causar muito mais arrependimentos do que você ser alguém que coloca a sua vida em movimento e busca outros caminhos constantemente. Isso não significa que você tem que trocar sua segurança, o certo pelo duvidoso, mas às vezes também sim, às vezes pode acontecer de você precisar fazer isso. E aí é você que é o condutor da sua vida. Fica aí a reflexão para você pensar sobre isso, sabe? Pensar sobre as áreas da sua vida e ver aquilo que você pode escolher um outro caminho hoje. Quem sabe esse não é o momento de você tomar aquela decisão que você tanto quer tomar, de assumir aquele risco que você tanto quer assumir e não tem coragem. Quem sabe esse não é o momento?
Porque a gente também vive muito no mundo da ilusão, esperando pelo momento perfeito que nunca vai acontecer. E nessa, a gente deixa de realizar muita coisa na vida. Porque se tem um fato na nossa vida, é que a gente nunca vai estar preparado. A gente nunca vai estar 100% preparado, por mais que a gente foque nisso, por mais que a gente coloque nossa energia em se preparar, a gente nunca vai se sentir 100% preparado. Então, às vezes, o que a vida quer da gente é isso, é a capacidade de escolher outros caminhos, ainda que desconhecidos, e ir caminhando por esses caminhos apesar do medo, sabe? Então, fica aí a reflexão para você. E uma coisa eu te garanto, com certeza você vai se arrepender muito mais no final da sua vida de não ter tentado, de não ter ido rumo ao desconhecido, do que de ter arriscado e tentado e ser uma pessoa que busca mudanças, que busca melhorias para a própria vida. Porque muitas vezes a gente pode ser que a gente não alcance grandes coisas, mas um pouco de melhora que a gente traz ali para nossa vida já vai fazer muita diferença. Então a gente precisa ter essa coragem de tomar decisões diferentes para que a gente possa também sentir diferenças, mudanças para melhor na nossa vida. E isso só cabe a nós tomar as decisões e ter coragem de arriscar e seguir outros caminhos, só cabe a nós.